Olá, seja bem-vindo a mais um encontro Corte Sem Medo. Seja uma referência em cortes de cabelo. Hoje nós vamos falar sobre uma ferramenta muito importante dentro da nossa área, às vezes esquecida, destinada aos barbeiros, não conhecida por muitos profissionais ou mal manipulada, mal utilizada, que é a tesoura dentada, esta nossa amiga aqui. Hoje vamos conversar bastante, demonstrar como escolher os problemas, a forma correta, não vou falar correta, mas que eu mais oriento utilizar, a forma que eu tenho os meus melhores resultados, os mitos, as verdades talvez sobre ela, o porquê talvez os teus resultados não sejam tão, como eu posso usar a palavra, eficazes com essa ferramenta. As pessoas estão chegando, sejam bem-vindas, tem uma galera que nos acompanha, seja bem-vindo Tami, toda a galera conhecida que está chegando, toda terça e quinta-feira, esse é o melhor seriado da Netflix, que não é Netflix, mas para cabeleireiro, toda terça e quinta o nosso encontro é muito produtivo. Para quem está chegando agora, aqui está a estrela da nossa noite, que é a tesoura dentada. Eu começo a minha reflexão sobre a tesoura dentada contigo, que está me ouvindo, cabeleireiro, colega, contando um pouquinho da minha experiência em sala de aula, em curso, quando a gente está com o aluno, com o colega cabeleireiro dentro de uma sala de aula. Uma das primeiras questões, quando eu levanto a pergunta, o que vocês vieram buscar neste curso? Qual a sua maior dificuldade? As pessoas, na sua maioria, me falam, Paulo, cabelos curtos. Ah, corte Chanel, mas, cabelo curto. O cabelo curto sempre está presente na dificuldade da maior parte dos profissionais. E se está presente nessa reclamação, a gente tem que entender o porquê. Quando a gente volta para a base, e eu sempre gosto de voltar para a base, nós vamos perceber que cabelo curto tem, nunca vou cansar de falar, nunca, motricidade fina, controle da ferramenta, capacidade de variar o movimento da tesoura na mão, inclusive com a tesoura dentada. Por quê? A tesoura dentada lá no cabelo curto vai ser utilizada em momentos fundamentais para fazer o encaixe do crânio, encaixe do corte. As pessoas têm dificuldade de cabelo curto e aí, por exemplo, num encontro, quem está me assistindo vai recordar quando talvez até aconteceu contigo que está me vendo. Se não participou dos meus cursos, acontece contigo ali, talvez no teu salão. Eu passo, quando chegamos nos cabelos mais curtos, eu falo, pessoal, por favor, separem a sua tesoura de dentes, tesoura dentada, desfiadeira, deem o nome que acharem mais adequado para ela. Entendendo qual ferramenta é, tá show de bola, tá tudo resolvido. Deixem separados porque eu quero analisar a tesoura dentada de vocês para ver se ela está ok. E aí já começam as explicações, antes de eu passar. Paulo, a minha tesoura não é muito boa, a minha já não é muito boa. E a minha, não, a minha tem que jogar fora. E eu falo, mas tu só tem essa. E aí a pessoa fala, sim, só tenho essa. Então perceba que quando nós temos uma dificuldade, principalmente no cabelo curto, eu preciso muito da ferramenta adequada. A ferramenta adequada. Primeiro, vamos melhorar a motricidade fina, controle da tesoura, mas a tesoura tem que ser de boa qualidade. E aí a gente vai falar o seguinte, às vezes a pessoa tem uma tesoura de boa qualidade, uma tesoura dentada. Show, que bom, já dá para usar legal. Mas vocês já me ouviram falar esta frase, para cada parafuso, uma chave.
Então, para cada tipo de textura, uma ferramenta, uma tesoura. Eu preciso, por exemplo, só para mostrar para vocês, ter dentições variadas. Vou pegar o fundo branco lá para ver. Tá vendo lá? A diferença delas. Eu posso ter elas mais finas ainda. Olha a diferença delas. Então, Paulo, tu tem tantas tesouras dentadas no teu salão. Para bonito, tu coleciona ou elas têm efeitos diferentes? Elas têm efeitos diferentes. Cada uma das minhas tesouras tem uma capacidade, e as tuas também, de remover mais ou menos peso. Então eu preciso conhecer, entender a minha ferramenta, entender a tesoura dentada e quanto cada vez que eu fechar o polegar, quanto de cabelo que vai sair daquele movimento. Eu escolho a ferramenta conforme o cabelo que eu recebo, mas eu preciso conhecer elas. Terça-feira, vocês viram que eu conversei aqui com a figuraça do meu pai. Quem estava assistindo a live viu meu pai, seu Edelmiro Bassani, completando 80 anos, 54 anos de salão. E eu cresci ouvindo esta tesoura. Ouvindo? Por quê? Olha o barulho. Ela não tem o calço. Tá vendo? Olha aqui. Ela não tem o calço. Então eu cresci ouvindo meu pai batendo essa tesoura. Uma tesoura da Mundial da Tramontina, se eu não me engano, que eu ouço ela desde que me conheço por gente. Claro que meu pai nunca a abandonou. Está aqui, hoje ela está no museu da sua história, contando a sua história. Mas trouxe ela só para mostrar um pouquinho da referência que eu tenho da tesoura dentada. E às vezes as pessoas não gostam da tesoura dentada, não sei. Eu sei, na verdade sei por quê. Mas nós vamos conversar hoje durante essa noite para entender o porquê que as pessoas não gostam, quais são os principais motivos que alguém pode não gostar, ou principalmente o seguinte, o que para mim é mais importante, por experiência em sala de aula, lá no curso, eu preciso ter uma qualidade na tesoura dentada para ter resultado. E como é que eu descubro, como é que eu, Paulo, recomendo para que tu compre a tua tesoura dentada? Primeiro, se tu vai comprar pela internet, ela tem que ser uma referência fabulosa, tá? Porque eu já vi tesouras caras que não fazem o que eu gosto que ela faça. E já vi tesouras intermediárias fazerem exatamente o movimento que eu gosto que a tesoura dentada faça. Que movimento é esse, Paulo? Como que eu escolho a minha tesoura dentada? O que eu tenho que observar quando eu vou comprar? Claro que a dentição e o espaçamento é fundamental. Mas eu vou te mostrar o que me faz escolher uma tesoura ou eliminar, dizendo se ela é boa ou ruim. Quando eu vou comprar uma tesoura dentadas, aqui eu só vou fazer um teste com vocês para mostrar. Eu preciso que a minha tesoura dentada, ao tocar o cabelo, não analise em direção, profundidade, nada, só o movimento. Agora é um movimento de teste. Vamos usar a boneca para teste, para entender como a gente pode escolher uma ferramenta quando vê um vendedor de tesouras. Como é que faz um teste? Não tem boneca? Pode-se ter um cabelo, uma colega, enfim, é uma tesouradinha só, mas o que tu tens que observar? Tu tens que fechar a tesoura e ela tem que sair sem puxar. Paulo, como assim? Olha, se tu bate a tesoura e quando tu vai puxar ela, olha lá, ela vem com o cabelo junto,
ela não serve mais para mim. Então, se tu quer descobrir se a tua tesoura dentada está em bom funcionamento, tá? Para que a gente tenha movimentos ricos, diferenciados, não apenas aquele bateção de baixo, vou mostrar todos os movimentos depois. Eu preciso que tu pegue uma mecha de cabelo, bata ela, ó lá, e tem que sair sem puxar o cabelo. Quanto trauma na criançada. Ah, essa é aquela tesoura, quem já ouviu isso? Essa é aquela tesoura que puxa? Não, por favor, não, por favor. Essa é a tesoura. Alguém me pergunta, tem conserto se ela estiver desse jeito? Denise, obrigado pela pergunta. Hoje eu estou conversando mais perto com vocês, estou conseguindo acompanhar as perguntas. Olha, Denise, poucas vezes eu vi, e eu entrego as minhas tesouras em pouquíssimas e raras mãos para afiar. Mas quando ela está desse jeito, ela está em fim de carreira. E aí talvez esteja na hora de nós procurarmos uma ferramenta nova. E entregarmos ela a mãos. Vocês podem me escrever depois no direct, em particular, que eu passo alguns contatos de pessoas que podem trabalhar, que eu confio na afiação de tesouras. Mas não significa que consigam curá-las. Dependendo do problema de cada uma, né? Às vezes não dá. Mas eu confio em poucas pessoas para fazer esse trabalho. Então, se tu tens uma tesoura que tu bate, vou puxar a boneca junto, ó. Olha lá. Se ela faz isso, cara, aposente. Assim como essa tesoura aqui está aposentada. Essa tesoura antiga do meu pai, uma relíquia da família que está aqui para cumprir o seu papel de recordação de tudo que ela trabalhou. Mas se tu bate, puxa e ela vem com a cabeça junto, abandona e vamos procurar uma outra tesoura. Várias vezes quem esteve comigo em cursos e nós recebemos vendedores de tesoura, pessoas que eu confio e começaram a confiar no meu trabalho pela honestidade. Tem tesouras que esta não presta, esta presta, esta não gosto, esta gosta, esta funciona. Olha, uma tesoura nova está puxando, não compre. Essa funciona, esta compre. São amigos até hoje, porque eu não gosto de colocar ninguém em fria, ou seja, comprar uma ferramenta que não funciona. Nós ficamos muito reféns de um único movimento. Que é o movimento de baixo para cima, horizontal. Só que eu posso contar uma coisa para vocês. Quando chegamos, tem gente já fazendo o teste, muito bem, faça o teste. Bate a tesoura, puxa, tem que sair lisinha, tá? Tem que sair sem puxar. Muitas pessoas têm a dificuldade, e eu posso contar isso porque é recorrente nos meus cursos presenciais, a dificuldade na hora da execução do movimento. Que é o movimento de pente e tesoura. Pente, giro, bate, gira, vai subindo, gira, acomoda, vai subindo, gira e vai subindo. Este movimento, gira, bate a tesoura, gira, bate a tesoura, e sempre subindo, e a mão esquerda nunca para, e a mão esquerda nunca para, e a mão esquerda é a mão do pente, ou a mão direita para quem é canhoto. Sobe, bate, não para, e não para, e não para. Este movimento clássico na barbearia, se mostra difícil de ser executado nos treinamentos. Aí alguém vai me falar, Paulo, mas eu não sou barbeira ou barbeiro, eu só atendo mulheres. Eu vou te falar o seguinte, tu corta cabelo, cabelo não tem sexo, cabelo é na cabeça. E se tu quer fazer um cabelo curto, tu tens que desenvolver a motricidade fina e o controle dos materiais, tal qual tu imagina ser exclusividade da barbearia, que não é. É cabelo, é curto, é na cabeça, não tem sexo. Então, nós precisamos observar e melhorar a nossa manipulação, tanto do pente
quanto das posições da tesoura, para que ela se movimente, a gente consiga ter o controle, certo? Várias posições. O segredo de muitas, para solucionar muitas dificuldades, eu volto a dizer para vocês, é o controle de materiais, pente, tesoura, posição de tesoura, a capacidade de conduzir a ferramenta para alcançar o resultado. Se tu usa uma ferramenta de um jeito equivocado, é como se tu fosse um bom corredor com um potencial de velocidade, mas eu colocasse os teus tênis virados, os pés virados dos tênis. Tu pode correr, mas alguma coisa vai te incomodar. Ou se tu fosse um grande nadador capaz de muita velocidade, eu colocasse um casaco para te nadar, vai diminuir tua velocidade. Então, quando tu estás apto na movimentação com as ferramentas, tu tira o melhor da tua arte, o melhor da tua criação, o melhor da tua execução do movimento e o melhor da personalização dos cortes. Então nós precisamos sempre, e eu vou ser sempre um entusiasta, porque a vida real da sala de aula me mostra sempre que a motricidade fina e o controle do material é o maior entrave para o sucesso de um corte de cabelo. Porque muitas vezes a ideia está aqui, mas quando eu vou praticar, eu abro a mão inteira, eu coloco o polegar lá para dentro da tesoura demasiado, eu não consigo segurar o pente, eu bato a tesoura com uma mão, esqueço de mexer o pente, faço um buraco onde está, não sei trabalhar de bico de tesoura dentada, porque olha só a importância da movimentação das mãos. Bico de tesoura dentada, muitas vezes, é utilizado na posição, quem lembra? 4. Então eu trabalho com pulso reto. A tesoura dentada também precisa estar liberta. Ela dança. Lembram disso? A tesoura dança e não o meu corpo. Para a tesoura dentada, desfiadeira, também é importantíssimo, é fundamental que a gente aprenda e não canse de praticar os movimentos da tesoura, porque o refino, o cuidado no cabelo curto vai em várias posições, como se fosse um lápis desenhando, uma borracha apagando imperfeições de um lado, de outro, girando, de bico de tesoura. E eu só consigo isso se ela dançar na minha mão. Claro, desde que ela também não puxe. Se tu tens a tua tesoura dentada, e eu espero que tu tenha, e de boa qualidade, testa. Pega uma mecha de cabelo de uma boneca, bate a tesoura e ela tem que sair. Olha aqui no cabelo mais curto, ó. Vou pegar aqui, ó. Tá? De biquinho de tesoura, ó. Bateu, tem que sair sem puxar. Bateu, tem que sair sem puxar. Tem que sair sem puxar. Tem que evoluir nesse movimento. Se a tua tesoura, tu fecha. Eu adoro essa. Olha lá. Essa é a tesoura que puxa? Sim, essa é a tesoura que puxa. Essa é uma tesoura velha que tu não devia estar usando. Se tu queres ser um bom cortador, uma referência em cortes de cabelo, e quer entregar um cabelo curto de maneira excepcional, eu, na minha opinião, sempre recomendo que tu tenha, no mínimo, 2 tesouras incríveis de dente, desfiadeiras. O nome mais adequado que tu conseguir interpretar ou receber uma informação para esta tesoura. Uma dentição mais larga e uma dentição mais fina. 2, Paulo, não consigo ter 2 agora. Então, uma. E se fosse escolher, começo com a dentição mais fina. Essa que eu recomendo para começar. Porque essa aqui, com a dentição mais larga, tu tem que estar já calibrado. Porque para ti desmontar uma estrutura é rápido. Então, vocês lembram que existem algumas fases que eu falo da texturização. E a texturização tem a sua fase úmida,
onde o cabelo ainda está úmido, e a sua fase seca, onde eu seco o cabelo e vou personalizar. Eu, Paulo, gosto de usar a tesoura dentada principalmente para harmonizar e equilibrar as diferenças de densidade de um cabelo. Vocês lembram que eu sempre mostro esta boneca como referência, ó. O contorno menos cabelo. Aqui começa a ficar mais ralo. Fora as concentrações dos rodamuinhos. Rodamuinho concentra numa direção só. Essa faixa aqui tem muito cabelo. E aqui volta a ter menos cabelo. Então, mesmo que tu corte cabelos femininos, onde a calvície geralmente não acontece, é natural que esta porção tenha menos cabelo. E esta tenha mais cabelo. Aqui tenha muito cabelo. E aqui tenha menos cabelo. Se tu sabe texturizar da forma correta e usa uma ferramenta da tesoura dentada como se fosse uma borracha, onde eu vou jogar com luz e sombra, escuro e claro, onde eu vou apagar um pouco onde tem mais cabelo, mais densidade. Lembrem uma coisa, por que da dificuldade de cabelos curtos? O cabelo longo sussurra o erro. O cabelo curto berra o erro. Ele grita. O cabelo longo, vamos imaginar ele desse tamanho, ó. Vou até usar a boneca aqui assim, ó. Ó, tá vendo lá? Aqui. Quando o cabelo é muito longo, eu tenho fases de crescimento, quedas anuais, quedas por alguma questão. Então eu tenho uma densidade de um cabelo que caiu, cresceu, ele está quase na ponta e ele tem o final. Quando eu corto ele, lá no final, eu tenho vários fios que nem chegam na linha de corte final. Então a necessidade de acabamento naquela ponta é menor. Quanto mais eu vou encurtar, olha para essa mecha aqui, ó, eu vou começar a encurtar. Quanto mais curto, mais perto do crânio, mais a curvatura, a ossatura, os ossos, todos eles do crânio, as faltas de cabelo, os rodamuinhos, as concentrações gritam e influenciam na forma. Então, a textura, ela encaixa o cabelo no crânio. E cabelos curtos precisam disso. E a tesoura dentada é uma grande aliada. Mas ela não pode puxar. Não pode puxar. De novo, vamos recordar isso, tá? Para que fique bem fixado para todos. Quanto mais longo um cabelo, vamos pegar esse exemplo aqui, ó. Vou até abaixar essa franja aqui, ó. Não atrapalhar. E eu vou deixar o meu cabelo maior. Aí. Pronto. Agora vai ficar fácil o exemplo. Olha lá. Minha cabeça, uma linha de corte. Quanto mais longo o cabelo, é natural que eu tenha fios em estágios diferentes. Cabelos que cresceram de uma queda, cabelos que cresceram de outra queda e o comprimento final. Então o cabelo longo me exige menos textura. Quanto mais longo, menos textura, porque ele já é afinado lá no final. Ele não termina com toda a densidade. Vamos imaginar eu e tu que está me assistindo, que saiam 100 fios desta sessão. Não chegam os 100 fios lá em cima. Não chegam os 100 fios. Aqui param 20 ou 30 ou 10. Aqui para mais 20, 30 ou 10 e chega uma porção lá na ponta afinada. Quando eu começo a encurtar o cabelo, deixa eu cortar o meu cabelo. Pronto. Ó. Quando eu começo a encurtar, fiquem atentos aqui, ó.
encurtar, encurtar e encurtar, quanto mais rente é o corpo, mais rente é o crânio, mais as densidades, mais as linhas de crescimento, a falta de cabelo, os redemoinhos, os ossos, as curvaturas, as densidades, mais influenciam no corte. E aí que se revela o artista, aí que se revela o grande cabeleireiro, aí que se revela a referência, aí que tu vai te revelar. Porque tu precisa perceber no jogo de luz e sombra aonde tu vai atacar, aonde tu vai harmonizar, aonde tu vai entregar um cabelo que a pessoa não fique linda no salão, escovadinha, chegou em casa parece uma bolinha, cotonete, um capacete. Isso tudo nós trabalhamos nos nossos cursos. Quem já fez curso comigo, quem já me viu cortar cabelo, quem acompanhou os últimos Reels que eu postei, quem me acompanha há muitos anos, sabe que eu tenho uma filosofia. Eu tenho uma filosofia. Criar, executar e personalizar cortes de cabelo com tranquilidade e precisão. Eu não uso a textura para arrumar a casa. Eu uso a textura para decorar a casa. Não uso ela para construir, eu uso para decorar. E eu decoro conforme o cabelo me pede. Se eu corto o cabelo e ele está perfeito, eu não vou me aventurar. Mas se eu corto e ele está me pedindo, eu entrego. Eu escuto, eu entrego. E esta ferramenta que tu tens que ter. E deve testar. Sempre desse jeito. Bate a tesoura, puxa, tem que sair sem puxar o cabelo. Bateu a tesoura, puxou. Agradecemos os serviços prestados e os anos de dedicação a este salão e a este profissional, mas agora você merece descanso e uma homenagem na nossa sala de tesouras especiais. Aposente ela, deixe ela de lado. Tu precisa muito, muito ter uma tesoura dentada top. Top. E aí, vocês já me ouviram falar muito das pessoas que constroem sem ordem, e depois lá no final pega uma tesoura dessa, uma navalha, e aí conecta o espírito e começa. Eu vejo isso muito, inclusive em gente vendendo cursos. E eu penso assim, cara, como é que eu vou ensinar alguém desse jeito? Isso é sabe? Quando vocês compreenderem que um corte pode ser feito de forma tranquila, precisa, com movimentos equilibrados, onde se use o racional apenas para construir aquilo que o emocional, a criatividade conseguiu desenhar como artista, mas tu precisa da racionalidade para construir e alcançar o resultado, a gente vai parar de bater tesoura para tudo que é lado. Sabe por quê? Eu vou mostrar para vocês o seguinte. Olha para cá. Aqui tem um exemplo do meu quadro, onde eu mostro as direções do cabelo. Quando tu estás batendo tesoura dentada, é sempre importante que tu respeite a direção do corte. Ou seja, ele tem uma direção. Vamos usar esse rosto como referência, tá? Da frente para trás, eu preciso respeitar inicialmente a direção do corte. E se fosse de trás para frente, eu respeito a direção. E se fosse horizontal, eu bato primeiro horizontal. Eu bato primeiro diagonal à frente. Eu bato primeiro diagonal atrás. Primeiro diagonal para trás, se ele for desta forma. Primeiro nesta direção, se ele for desta forma. E primeiro horizontalmente, se ele tiver esta forma e figura.
Primeiro eu respeito a estrutura, depois eu posso me aventurar com profundidades, tá? Profundidades. Mas no primeiro momento eu faço aqui o quê? Eu acomodo a estrutura na sua forma. Depois eu começo a perceber, opa, aqui tem um aglomerado de fios. Vou lá e trabalho. Esta tesoura em cabelos curtos, femininos ou masculinos, vocês já me ouviram falar, é curto, é na cabeça, não importa o sexo, é cabelo. É cabelo. Então, nós precisamos manipular a tesoura e para alcançar o nível de atacar o cabelo, no bom sentido da palavra, de bico de tesoura, não mais só assim. O que é bom também. Mas como que eu vou trabalhar com a motricidade fina, fazendo o famoso corta um, pula um, com a tesoura dentada? Muitas pessoas não conseguem fazer os canais com a tesoura dentada, tiram cabelos demais, criam vazios demais, buracos demais. Então como que eu posso resolver isso? A tesoura dentada, de qualidade. Vou mostrar mais um pouquinho na boneca, para que vocês tenham uma noção de como é o movimento. Para que isso aconteça. Eu vi que teve uma galera elogiando o quadro. Esse quadro é uma das obras da minha vida. Esse quadro surgiu em 30 de agosto do ano passado. Das 2 da tarde às 8 da noite, eu construí o primeiro protótipo e consegui fazer funcionar. Uma ideia que estava na minha cabeça para complementar o meu curso. Ser mais uma ferramenta de entendimento. E quem já participou dos meus cursos já conheceu essa ferramenta. Quem vai participar vai conhecer. E todo o meu trabalho, a partir de agora, tem este elemento para mostrar. Ângulo, figura geométrica, caimento natural, movimentação de mecha, de uma forma criativa e que gera entendimento. O meu quadro magnético foi criado com muito carinho para vocês, para ti que está me assistindo, para que a gente juntos possa entender cada vez mais de geometria de corte, de figura de corte, direção, tomada de decisão assertiva. E todo o meu curso online também foi gravado aqui nesta sala com esta ferramenta, construindo toda a ideia de um corte, desde o gráfico, desde os fundamentos até a execução com ele. Deixa eu colocar aqui, trocar a minha amiga. Vou pegar aqui um cabelo. Esse cabelo já está cortado, eu não me importo. Várias vezes nos meus cursos eu falo assim, ó, cara, querido, vem cá. Não me importa se tu vai fazer buraco no cabelo da boneca. Eu me importo que tu se desenvolva. Então assim, ó, eu não quero nem ver o resultado, eu quero que a cada sessão tu faça melhor, cada sessão tu conheça a tua ferramenta, que tu pegue a motricidade, treine. Essa é a minha visão dos cursos. Quem participou comigo já está acostumado. A gente vai no curso para desenvolver. Então eu vou mostrar aqui na boneca, mesmo que eu abro vazios demasiados, ela já está com bom acabamento, não me importo. Eu preciso mostrar para vocês, vamos lá. Muitas pessoas, eu até vou me sentar para ficar mais tranquilo. Acho que tá legal assim. Beleza, tá ótimo. Opa, aí. Primeiro, nós não temos que ter essa dificuldade. Gira o pente, bate a tesoura. Gira, bate. Só que eu tenho que primeiro respeitar. Isso é um movimento de graduação alta. Então eu tenho que primeiramente girar o pente tesoura e afinar, suavizar. Vocês lembram da aula de textura do Deep Cut e dos canais? O terço final, primeiro terço final. Se eu me programo para explicar só uma coisa, eu juro que um dia eu vou aprender a explicar só uma coisa. Mas quem me conhece sabe que a gente não consegue ser diferente. Eu cheguei até aqui desta forma, vamos crescer desta forma.
Quando eu estou falando no cabelo curto terço final, sempre é importante que a gente analise o quê? Nó. Tá? Raiz ou caneta? Onde é que está a minha outra caneta? Eu vou botar aqui do lado, só um instantinho. Deixa eu pegar ela aqui, só um pouquinho. Voltei. Raiz, meio e pontas. Dá pra ver? Raiz, meio e pontas. O primeiro movimento mais instintivo é na ponta. Mas no cabelo curto, se eu falo para vocês, aplique na ponta, no cabelo curto eu chego, Paulo, até próximo ao crânio, até próximo à raiz. Porque o meu jogo é de luz e sombra, é de destruição de rodamuinhos, é de tirar onde tem mais para equilibrar quando tem menos. Esse é o segredo dos cabelos curtos. Então, primeiro, eu vou lá, ó. Vou avançar aqui, ó. Ponta, ponta, ponta. Observo, é o primeiro, eu quebro, no bom sentido da palavra, aquele gesso do corte. E eu confio no método. Ou seja, se eu me programo a fazer aquela sessão, eu faço até o final. E eu não fico, faço batidinha, faço batidinha, faço batidinha. Tá bem estruturado o corte, tá conferido no cross-check, tá todo alinhado. Painel 1, vou pro lado, ou vira o boneco. Painel 2, vem. Painel 3. Vou pro outro lado. Painel 2 do lado de cá, painel 3 do lado de cá. Aí eu observo e aí sim me permite o quê? Sair do movimento mais básico e ir para o ataque de tesoura. Com a ponta. De baixo para cima, ó. Desenhando a melhor nuca que tu pode entregar para tua cliente. Desmontando rodamuinhos lá na sua base. Com medo? Não. Com respeito? Sim. Não conhece o cabelo? Vai devagar. Não conhece a estrada? Vai devagar. Não conhece a curva? Vai devagar. É tranquilo, é sossegado? Vai mais de boa, vai tranquilo. Vai tranquilo. E aprende a trabalhar desta forma. Abre pouquinho a tesoura e ataca só com a ponta dela. Se tu abrir bastante, aí tu vai pegar um pedaço e vai desmontar. Então, eu gosto muito de trabalhar, por exemplo, se eu tenho dificuldade de usar uma tesoura para fazer um canal sem fazer um buraco muito grande, eu digo, tô aprendendo, tô com dificuldade, vamos com ferramenta mais segura. Olha lá, ó. Eu posso trabalhar, mas veja, a mão, a tesoura tá fechada, eu vou lá para o movimento 3 e 4, eu abro, jogo ela para frente, eu abro, jogo ela para frente, e aí eu ataco. Só com a pontinha, ó. Abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha. Posso atuar mais na ponta, ou se eu tenho menos cabelo e mais cabelo, posso atuar próximo à raiz ou no meio da mecha, abrindo pequenas seções e personalizando, conversando A com B, equilibrando menos cabelo com mais cabelo. Paulo, mas tu vai fazer isso? Vai ficar um buraco? Bom, se ficasse, se fosse ruim, nem tu estaria aqui me assistindo nesse momento. Hoje ao vivo, na live gravada ou no nosso canal do YouTube, onde esse vídeo vai parar. Se eu não fizesse nos meus cabelos, eu jamais contaria. Então eu não falo de nem certo nem o errado. Eu mostro um caminho e tu vai escolhendo a tua assinatura, a tua intensidade, a tua arte expressada pelas tuas mãos. Mas eu preciso que as tuas mãos fiquem mais leves, mais sutis, para poder entregar, né? E esse é o detalhe, olha só. De um lado, olha lá, ó. Olha o meu polegar.
curtinho, ó. Movimento curto. Olha lá. Não assim. Aqui, ó. Curtinho. Subindo e descendo. Subindo e descendo. Fazendo os perímetros. Dividindo. Escutando o cabelo. De baixo para cima. Entra e desce. Abre o cabelo. Cria as ranhuras. Agora, de novo. Essa tesoura aposentada do meu pai. Oi? Ah, vem junto. Por isso que ela está aposentada. Quando as pessoas vão usar uma tesoura dentada, tu vai entrar com ela, mesmo abrindo pouco. Tu vai abrir um pouquinho. Cara, quando tu for fechar, fecha. Se tu entrou, tá? Fecha a tesoura. Porque se tu vier aqui assim com medo e começar a achar que ela tem lâminas, ela vai, mesmo essa minha tesoura que é fantástica, vou mostrar de perto, ó. Se eu vier aqui e eu fechar ela e começar a descer ainda sem fechar toda, escuta, vai puxar. Por isso que tu não abre tanto, tu abre pouquinho. E quando tu for fechar ela, fecha. Fecha. Firme. Firme com o polegar. Firme com o polegar. Não tenha receio. Tenha respeito pelo cabelo. Por isso que usamos as bonecas. E eu sempre falo nos meus trabalhos. Nos meus cursos. Se precisar desmontar ela, para que ela fique parecendo uma raposa descabelada, e isso te ajudar a ganhar motricidade fina, a atuar com a ponta da tesoura, olha lá, de baixo para cima, de baixo para cima. Pente e tesoura dentada, também assim, ó. Também, opa, vou botar mais para cá. Vou pegar uma outra, vamos ver essa aqui. Os dentes maiores. Trabalhar de bico de tesoura, ó. Para fazer o pente. E aí solta. Tem um volume, tira o problema, solta o problema, ó, ataca. Mais uma sessão, solta. Textura, tem uma regra. Mecha por mecha. Escute uma por vez. Resolveu? Não mexe de novo. Faz uma, isola. Ou seja, resolveu esta questão. Solta essa, pega a mecha de cima, não afunda demais a tesoura e vai escutando. E vai personalizando. Vocês têm acompanhado os meus Reels de cabelos curtos? Quem aí assistiu os meus Reels de cabelos curtos? Tem 5 Pixie Cut fantásticos postados no meu perfil do Instagram. E vocês se olharem com mais atenção, além dos canais, eu atuo muito com a ponta da tesoura esculpindo o cabelo. Tu é um artista e a tesoura nada mais é do que a extensão dos teus dedos. Então, a gente precisa dessa ferramenta que eu, Paulo, não costumo utilizar em cabelos longos, mas não sou contrário a quem utiliza. Eu só não acho que o acabamento fica legal. Eu prefiro trabalhar com canais e deep cutting ou slice. Quando eu faço Chanel, eu uso a tesoura dentada aqui na nuca, tá? Mais ou menos aqui assim, ó, até aqui. A partir daqui, se for uma graduação do Chanel, particularmente eu gosto de trabalhar com deep cutting. Então, para cada parafuso, uma chave.
Em alguns momentos, nós entramos em outros lugares de profissionais liberais que têm um material riquíssimo para executar o seu trabalho. Talvez nunca ninguém entrou numa mecânica. Eu vou usar um exemplo um pouco fora do cabelo, só para vocês compreenderem. Quem já entrou em uma mecânica de moto ou de carro, ao olhar para o painel de ferramentas, existe uma quantidade gigantesca de chaves, chave de fenda, chave de boca, chave... Para cada parafuso, eles têm uma chave. A gente não precisa ter tanta tesoura como um mecânico tem de chave. Mas uma só, eu, Paulo, acho pouco. Uma tesoura dentada só, eu, Paulo, acho pouco. Uma vez eu aprendi com um grande amigo que quem tem um, não tem nada. Se tu só tem um secador e ele queimar num sábado, tu tem o quê? Se tu só tem um Babyliss, desculpa o termo, fodástico, nossa, e ele estragar, tu não tem mais nada. Então o material é importante que tu tenha também para que pode acontecer de uma tesoura cair no chão, pode acontecer um incidente. Então tu precisa ter bons materiais. Eu mesmo trouxe para vocês aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 tesouras que estão em uso, mas algumas estão para se aposentar. Algumas estão para se aposentar. Então, quando eu sinto que uma tesoura minha está indo para a aposentadoria, aí que eu troco. Como nós cortamos muito cabelo curto, as minhas tesouras, eu bato elas bastante, eu uso muito a tesoura dentada. Então, se tu tem uma rodagem maior de um carro, o pneu tu vai precisar trocar antes do tempo. Se tu usa muito a tesoura dentada, daqui a pouquinho ela pode te apresentar sinais, mas, cara, se ela está cumprindo o dever, tá show, vamos substituí-la e deixar ela na gaveta das tesouras com mérito por terem ajudado a gente a vida inteira. Só que eu preciso, de novo, que tu teste a tua tesoura. Lembra? A tesoura tem que entrar no cabelo. Pode ser até assim, não tem problema. Eu estou testando, tá? Para ti. Fecha. E sai. Agora, quando tu entrar com uma tesoura, fecha. Não começa de mão trêmula, que daí é só puxão. Por isso que tu tem que saber quanto tu vai abrir da tesoura, se tu vai trabalhar de bico, se tu vai trabalhar mais rasa. Se tem medo de estar tirando muito, aprende, olha só, saiu da posição 1 praticamente, foi para 4, bico de tesoura, escuta o cabelo, deixa o artista falar, deixa a artista se mostrar. Eu amo cabelos curtos, por isso gravei, estou dando um spoiler aqui. Eu e a minha língua. Mas eu gravei na íntegra os 5 cortes Pixie Cut que eu postei nos Reels. Do início ao fim. E logo esses 5 cortes com mais... Eu vou parar porque senão eu entrego todo o jogo. Eles vão estar também num projeto nosso que vai estar dentro de 15, 20 dias já apto para que vocês possam ter acesso narrado, explicado, passo a passo, tudo. Então, essa é a minha forma de educar
Essa é a minha forma de compartilhar. Eu recebi vários depoimentos de pessoas que elas falaram assim: ele pega na minha mão para me ensinar. Em muitos cursos eu poderia passar pela pessoa e falar assim: tá show, vai, tá, beleza, tá ótimo, segue, tá, mas não é assim, não é assim. A gente precisa ter respeito por quem está lá, respeito por quem dedicou tempo, dedicou dinheiro, ficou longe da família. Então, sala de aula comigo é uma dedicação intensa, observando dos pés à cabeça todo o movimento, todo o ferramental, para que tu possa ter sucesso. Alguém perguntou se eu afio as minhas tesouras. Eu afio sim, mas eu afio em 2 pessoas só, que eu mando, são fora do meu estado, do Rio Grande do Sul. Uma tesoura de boa qualidade, praticamente ela não precisa ser afiada. Porque o bom aço está sempre se afiando as lâminas. Uma tesoura muito barata, ela é barata também porque ela vai durar menos. Mas não significa que enquanto ela dura, não seja boa. Eu não tenho preconceito com tesouras baratas. Só que às vezes as pessoas, Paulo, eu compro qual? Eu compro uma de 700, de 800? Eu falei, cara, compra 3 de 300 então. Nós vamos ter 3 tesouras aqui para variar o movimento, escolher qual que é melhor. De repente uma cai no chão, tu vai desenvolvendo teu trabalho, daqui a pouco tu ganha mais dinheiro, mais cliente, vamos investir na... Mas eu preciso de ferramenta. Essa é a minha visão. Tá? Essa é a minha visão, não é uma visão correta, é só um ponto de vista. Várias vezes eu vou colocar aqui para vocês opiniões que não tem nada a ver com verdades absolutas, elas são pontos de vista. Se tu não concorda, ignore, guarde o bom da nossa aula, o bom da nossa conversa. Agora, tesoura dentada, galera, para mim resolve. Eu uso muito, principalmente quando eu jogo com luz e sombra. Luz e sombra. O que é isso, Paulo? Mais cabelo, menos cabelo, mais cabelo, menos cabelo, mais cabelo, menos cabelo. Eu atuo aonde tem mais para harmonizar com onde tem menos. Tesoura dentada. Hoje, marcas de tesoura dentada tem muitos sites. Hoje ficou muito mais fácil. Eu sou da época que vinha um vendedor. Quem aí está me assistindo, manda um comentário. Que vinha um vendedor com uma maleta nas cidades do interior, com secador, máquinas, tesouras. Era o contato que tu tinha com eles, né? Você tem agenda em São Paulo para curso. Denise, fevereiro estou em São Paulo, capital. Tá? Depois tu vai ver. Me chama no direct que eu te passo o contato certinho para a gente se encontrar em fevereiro já. Mas assim, eu comprava tesouras assim. Hoje tu compra em vários lugares, né? Meu Deus do céu. Tem muita variedade. Eu uso hoje muitas das minhas tesouras são da marca Okio, Mofashi, Tondeu, Jaguar. Só que tesoura dentada, pega essa dica. Não importa para mim a marca. Escuta, pega a visão. Não importa a marca para mim. Entra de ponta. Fecha. Tem que sair sem puxar. Puxou, pode custar R$1.000. Não serve para mim. Porque o meu jeito de atuar, de ponta de tesoura, ela tem que funcionar desse jeito. E eu já vi tesouras caras que eu testei, batia e puxava. Se tu puder testar, faça isso. Melhore a motricidade fina. Assista as nossas lives anteriores, que estão todas salvas no meu perfil do Instagram. Estamos com um canal no YouTube também, levando todo o nosso material para lá. Assista com calma, entenda o movimento, pratica, porque eu posso te garantir que esse é um dos segredos do sucesso, tá? Invista numa boa tesoura dentada, ou 2, se tu quer ter sucesso em cabelos curtos. Esse é o meu ponto de vista, a minha visão, Paulo Bassani, da minha família. Então,
Quem vê a minha família trabalhar, quem foi, eu vou chamar de aluno, mas por favor, é uma forma, professor, não, colegas que já fizeram curso comigo e já desenvolveram a motricidade fina para criar nucas laterais leves e principalmente quem corta cabelo masculino. É fundamental dominar a tesoura dentada para criar e acomodar mais cabelo com menos cabelo, mechinha por mechinha, escutando o cabelo, tá? Tanto no Instagram quanto no Facebook, Paulo Bassani, 2 S, 2 N's, meu canal no YouTube, minha página no Facebook e o meu perfil também no Instagram. A gente está mostrando muito material e eu espero que todos os nossos encontros de terças e quintas valem a pena. Quando tu for escolher uma tesoura dentada, começa com a mais fina, dentição fina média. Dominou essa? Vem para essa. Eu amo essa aqui. Pratica os movimentos, exercita em bonecas, desmonte uma boneca, desmonta ela, bate a tesoura até desenvolver o peso da mão. Conhece a tua tesoura, conhece, descobre se ela é boa, descobre quanto ela corta e aí tu vai poder escolher ela na hora certa. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do nosso encontro de quinta-feira. Eu me diverti pra caramba quando eu posso usar também o meu quadro de uma forma divertida para poder exemplificar as licenças do cabelo no dia de hoje. Nós temos muito assunto para poder conversar. Deem um print na tela, compartilhem nas redes sociais também para que eu possa, nos stories, para que eu possa compartilhar. Mandem para mais colegas que vocês têm admiração e querem que cresçam junto com vocês nesta arte que é cortar cabelos. Muito, muito obrigado. Obrigado pela companhia e mais um episódio do nosso encontro semanal. Corte sem medo. Seja uma referência em cortes de cabelo. Ótima noite para vocês.